boa, querida, me assistindo em diversas plataformas, pessoal que está aqui cortando nessas câmeras que estão do lado de cá, são melhor servidos no YouTube, podem ver, tem GC dando informações, tem muito mais recursos na plataforma do YouTube. Aqui eu boto no Instagram só para aqueles que têm YouTube fobia, ou Facebook fobia. Tem gente que se agarra a uma rede social e não sai dali nem morto. Parece que é uma traição ir para uma outra plataforma. Nós estamos já há alguns meses, desde o início deste ano, falando em Mateus. Comecei no capítulo 1, verso 1, na genealogia de Jesus, sem nenhuma preocupação com academicismos que não edificam a alma, que acabam só criando confusão, dúvida, ao invés de gerarem fé, geram dúvida e conflito. E eu estou aqui para ensinar você a crer, não em mentira, mas também não tenho tempo para perder com discussões paralelas, não tenho tempo para ficar coando mosquitos e engolindo camelos, como um monte de gente faz com vocês aí agora. Eu ia chegando para cá, alguém me mandou um vídeo de uma pessoa querendo provar que o jejum de Jesus de 40 dias e 40 noites não tinha tido 40 dias nem 40 noites. Era só uma quarentena. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, meu Deus, o que isso vai fazer alguém ter fé? Pode ser um cético de natureza bioorgânica que diga assim, mas quem é que aguenta ficar 40 dias sem tomar água? Porque sem comer, tem muita gente na civilização humana que ficou mais de 40 dias sem comer. O que a ciência contemporânea diz é que você não passa de 3, o que também não é verdade. Euzinho aqui, que não sou nada, não sou monge, não sou nada disso, mas na minha juventude eu jejuei durante 10 anos. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Em algumas ocasiões eu ficava 5 dias, 6 dias sem comer, sem beber. Desidratava-me, mas forte, me levantava para pregar toda noite. E ainda tem muita gente viva, especialmente nas igrejas presbiterianas e batistas e históricas, que me assistiram. Eu ficava hospedado na casa deles e viam que eu só saía do quarto para pregar e voltava para o quarto. Me jogava de joelho em oração dias e dias e dias, sem comer, sem beber. Fiquei muito magrinho, teve um tempo que eu cheguei a pesar 63 quilos, mas eu estava forte, apesar de magro. Então, para alguns, e deve ser um grupo mínimo, que diz, que legal saber que eventualmente Jesus pode não ter ficado 40 dias e 40 noites, mas e daí? Isso acrescenta o quê? Salva o quê? Aumenta a fé em quê? Consola em quê? Traz energia para viver em quê? Produz o espírito de consolação em quem? Ou seja, eu, pelo menos, assumi como prioridade da minha vida que eu estou aqui para edificar, consolar e exortar. Eu estou aqui para praticar o ministério do Espírito Santo, que foi aquilo do que Jesus me incumbiu. Vocês vão ser habitados pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz exortação, consolação, traz os elementos que produzem fé, edificação espiritual na consciência, alimentam a gente com a alegria de sermos de Deus, e o que passa disso pode ter interesse para joguinho de mesa teológico, mas não cria uma nova criatura, não transforma ninguém. Então,
nós estamos concentrados naquilo que transforma a mente, transforma o coração, a emoção, a vida, a atitude, que amadurece, que faz a gente deixar o estado de adolescência espiritual perene e mergulharmos numa dimensão de adulteza, de maturidade, onde a nossa grande preocupação não é demonstração de meticulosidades, mas de servirmos o pão da vida, o alimento que alimenta, a palavra que sai da boca de Deus que edifica eternamente. Isto dito como introdução e demonstrando também a razão pela qual eu detesto perder tempo com filigranas. Eu até me lembrei de uma entrevista que eu vi com Einstein, eu acho que foi no domingo ou no sábado passado, um repórter perguntando a ele sobre a velocidade do som. E aí o Einstein olhou para o cara e falou: desculpa, isso está escrito em tudo que é livro, em todos os cadernos, todos os professores sabem disso. Eu só dedico a minha vida àquilo que não se tornou um óbvio ululante ou aquilo que não seja uma filigrana que com pesquisa a gente alcança. Eu quero dedicar a minha vida àquilo que as pessoas não alcançam, não alcançaram e podem alcançar. E se alcançarem, terão a vida transformada, mudada. Isso era Einstein com a física. Imagina eu com o evangelho, se eu quero ficar perdendo tempo com aquilo que apenas significa elemento de... Opa, deixa eu ver aqui. Elemento de fato, deu uma desconectada aqui no Instagram, de perda de tempo. Aqui o capítulo 5, que é onde nós estamos agora no verso 9, merece uma pequena recapitulação todo dia. Jesus na Galileia, numa das montanhas suaves do lugar, os discípulos se aproximam, as multidões vêm chegando e ele começa a ensinar o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade. Deixa eu ver aqui, parece que deu uma perdida aqui no Instagram, na reconexão. Só um minutinho, ninguém vai perder nada com isso. E eu chego já contigo aí. Deixa eu mudar de Wi-Fi. Muda o Wi-Fi. Vai lá, isso. TV Jardim. Vem ver TV Jardim. Entra forte. Vai chegando. Reconectando. E agora reconectou, se não reconectou. A minha prioridade está aqui. Então, olha só. As multidões vêm se aproximando e Jesus escolhe. É interessante como o primeiro tema, aqui no Evangelho de Mateus, o primeiro tema que Jesus escolhe é esse de... rapaz, dá uma agonia a gente ver esse negócio pausado quando não precisa. Eu vou botar vocês no ar, eu fico com muita pena de quem está aí, centenas de pessoas esperando, e transmissão ao vivo, vai já entrar para vocês no Instagram de novo. Vamos lá então, tá bom? Então, é o primeiro tema, é o primeiro assunto que Jesus escolhe para com ele começar a sua didática, tem a ver com felicidade, com os macários, com os felizes, os bem-aventurados, que na realidade é o significado da verdadeira prosperidade. Jesus quer saber dos discípulos e das multidões se eles já entenderam quem é de fato o ser humano próspero. O que é prosperidade do ponto de vista de Jesus? Aí ele diz que o próspero, e ele os ensina, porque isso é algo que pode ser ensinado, e não apenas para ser apreendido com o cérebro, nem de modo acadêmico,
nem apenas de modo a ser decorado, mas de modo a ser introjetado para ser praticado, vivido, para dar fruto e produzir as transformações que o Evangelho propõe. Então ele começa dizendo: ninguém será feliz se não for humilde. E humilde no sentido de ser ensinável, esse é o significado. Como você sabe, eu já repeti milhares de vezes, gente que tem humus, de onde vem a palavra humildade, umidade e humus, vêm todos da mesma raiz que afirma o elemento de fertilização da semente. O humilde de espírito é esse indivíduo em cujo coração a sabedoria cresce, o evangelho se dilata, a fé aumenta e se aprofunda, a consciência fica forte e se enrijece, a perseverança se define como característica essencial do nosso caráter. Isso acontece se eu for humilde, se eu for ensinável, do primeiro dia da minha vida ao último dia da minha vida. É por isso que eu tenho muito medo de gente formada. O cara que se diz: eu sou formado nisso, eu sou pós nisso em geral, botou um teto na cabeça. E se chega alguém que não diga exatamente as coisas conforme ele as aprendeu, ele as despreza porque não faz parte da sua linha original de pedagogia e de aprendizado. E nem percebe que ele tem um teto na cabeça e que ele ficará condicionado aos mestres que ele teve, que estão longe de poderem trazer a ele qualquer coisa que signifique completude. Eu vou falar hoje bastante de completude, de complementação. Mas humilde de espírito é esse indivíduo aberto eternamente. É essa pessoa que não se fecha nunca, que está sempre aprendendo com a criança, com o simples, com o pobre, com o mestre, com o ignorante sincero e espontâneo, com a observação da vida, com um olhar que nutre uma certa ciência de apreciação nos fenômenos da existência e que olha e aprende até com quem não concorda, até de quem discorda. Há muita sabedoria para o sábio, para o humilde, no que diz respeito a aprender coisas a partir das discordâncias, do erro dos outros. A gente pode aprender muito com o equívoco alheio quando o nosso coração é humilde. E ao invés de hostilizar o indivíduo, a gente tem compaixão, e com a compaixão tem uma observação de natureza crítica favorável a uma interpretação que não nos deixe cair no mesmo engano, engodo, ilusão ou miragem, que é para a gente saber em que direção a gente está indo. Então ninguém começa a ser feliz na vida sem humildade. O cara pode ganhar todo o dinheiro do mundo, pode ter mais grana e poder do que muitos Elon Musks e muitos outros bilionários da Terra, mas a verdadeira felicidade que você vê no coração do pobre do Elon Musk, que não o habita. De vez em quando eu vejo algum vídeo dele falando da tristeza dele, de sentimentos depressivos que tomam conta, de como a vida, muitas vezes, para ele não faz nenhum sentido. O que dá a impressão é que ele fica se distraindo com todos esses brinquedos majestosos e interespaciais, intergalácticos, ou com as descobertas do nível Tesla aqui na Terra, porque pessoalmente o coração anda oco. Porque o único indivíduo realmente que nunca para de ser feliz é aquele que nunca para de aprender, de se quebrantar, de ter ouvidos, olhos e percepção,
Tendo olhos, vê, tendo ouvidos, ouve, tendo coração, discerne. Esse é o primeiro passo para ser feliz. O segundo, Jesus diz, é solidariedade, é ser capaz de se importar com o que está acontecendo na vida do próximo, da mulher, dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, dos próximos e dos distantes, da sociedade, do mundo. Por mais que isso faça chorar, ou por mais que isso traga dor, eventualmente, mas essa é a felicidade paradoxal da dor solidária. Porque, estranhamente, na solidariedade, a gente é habitado por uma completude humana que só nos alcança quando a gente se solidariza com o próximo. Sem o próximo, eu sou incompleto. Sem o próximo e sem solidariedade por ele, nada me preenche completamente, nem Deus. Porque Deus decidiu que a plenitude dele em mim passa pela minha capacidade de amor, de solidariedade, de proximidade e de interesse pela existência do meu próximo, seja ele quem seja, em qualquer lugar, próximo fisicamente ou muito distante, tanto faz. Mas esse é o segundo passo da prosperidade. Quem não bota o pé nesse chão de emoção educada, de sentimento salvo do narcisismo egótico, jamais será feliz na vida e também jamais será uma pessoa humilde. Terceiro passo é esse do autocontrole, de não se largar e se entregar ao egoísmo predatório, à vingança, à raiva, à explosão, à briga, à ira, à gritaria, ao encaramento, a dizer que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dessa. Esse é um idiota infeliz que o será para sempre. Para sempre. Porque não aprendeu a prosperidade de ser alguém que se controla, como diz o livro de Provérbios, de que adianta um ser humano controlar uma cidade poderosa, cheia de homens valentes, se ele não tem controle sobre seu coração, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, seu caráter, suas atitudes e seu comportamento. De que adianta? Vale de quê? Ele é o principal escravo, é escravo de si mesmo. E vive para cumprir os caprichos do seu egocentrismo, que são todos contra a natureza da verdadeira felicidade ensinada segundo e conforme Jesus. Esse é o manso, é o que se controla. A palavra designa isso. É como um cavalo poderoso, puro sangue, mas que está sob rédeas de domínio pessoal. Isso é ser feliz. Quem não aprende esse tipo de poder jamais terá qualquer outro poder e pode ter o poder que consiga regimentar, mas se ele não se autocontrolar, ele será sempre um escravo dos caprichos determinados. Aí Jesus diz, outro sinal, outra marca, outro degrau dessa felicidade espiritual dos macários, dos felizes segundo Deus, é esse espírito de desejar para o próximo o que de melhor puder a ele acontecer, que é aquilo que eu quero que me visite. O que quereis que aconteça a vós outros, seja isso que vós deveis querer que aconteça a todo outro próximo. Você quer comer? Queira para o próximo. Você quer beber? Queira para o próximo. Você quer telhado? Deseja o mesmo para o próximo. Você gosta de equidade? Pretenda a mesma coisa para o seu próximo. Você ama justiça? Então que a justiça que você ama para você seja a mesma que você queira ver alcançando o seu próximo.
E eu expliquei aqui os níveis diferentes de justiça e disse a você que Jesus está falando aqui não da justiça do legalismo, do justicialismo, nem tampouco dos cumprimentos constitucionais, nem tampouco dos códigos morais. Ele está ensinando a ética do reino de Deus, que é uma justiça que ele disse que excede em muito a dos escribas, a dos fariseus, a de Moisés, a de Hammurabi, a de qualquer legislação, de qualquer povo da terra. A justiça do reino de Deus trabalha com categorias que não são do justicismo, do olho por olho, dente por dente, nem do toma lá da cá. Isso aí é a justiça do mundo, é justiça terrena, animal e demoníaca. Às vezes eu preciso recorrer a ela quando se trata de uma relação institucional, quando se trata de uma demanda, seja ela em meu favor contra uma instituição, uma empresa, ou Estado, ou alguma coisa assim, mas quando diz respeito a pessoa a pessoa, pessoalmente, como diz a minha mulher, eu, Caio Fábio, nunca recorri a nenhuma justiça em meu favor pessoal, nunca. Eu sempre preferi tratar como Paulo diz em 1 Coríntios 6. Nunca levei ninguém a juízo e morrerei sem levar. E entrego tudo a Deus. E vivo numa alegria enorme de crer que pratico a justiça do reino de Deus, que excede a justiça dos seres mais justicistas e legalistas que já apareceram na face da terra. São os que Jesus mencionou, dizendo que aqueles que são discípulos dele, são os felizes porque têm fome e sede de justiça, praticam essa justiça do reino de Deus, que suplanta todos os justicismos imorais e categorias ou códigos comportamentais da terra, mas nem todos estão aptos para entender esse nível de chamado para a vivência de algo tão infinitamente superior ao que é pueril na justiça humana. Aí o verso 7 fala de um outro passo sem o qual ninguém é feliz, que é a misericórdia, que eu expliquei aqui para você, que é ter coração para a miséria humana, para a dor humana, para o fracasso humano, para a fraqueza humana, para a impotência humana. Quem tem esse tipo de olhar, de coração, de disponibilidade, de atitude, de postura, esse carrega um tesouro de graça e de misericórdia creditado em favor dele. Aí vem os limpos de coração sobre os quais eu falei no nosso último encontro. E creio que, como foi o último, está bem recente ainda na mente de vocês, sem falar que está tudo gravado aí no YouTube, para você consultar essas múltiplas dimensões e como a gente educa. Ninguém nasce pronto. Como a gente educa o pensamento, como a gente educa os sentimentos, como a gente aprende a educar as emoções, como a gente aprende a controlar e a colocar sobre parâmetros de realidade as falsas impressões. E como a gente, tendo um coração limpo, não anda fazendo projeções de juízo maligno sobre o próximo, que é de onde vem a maior sujeira da gente, vem da nossa própria interpretação do próximo em relação a quem a gente projeta o pior de nós. Como Jesus disse em Marcos 7, é do nosso coração que procedem os maus desígnios, de modo que os meus olhos, o meu coração, o meu ser é tão sujo quanto sejam as concepções, elaborações e projeções dos meus olhares, dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos. Ninguém é feliz se não entender isso e se não andar no caminho da limpeza, dessa higiene do espírito, da mente. E é possível.
É possível não porque eu li um livro de alguém que disse, eu consegui. Eu convivi com uma quantidade significativa de gente que viveu uma vida limpa de coração. Limpa de coração. E que foi aprendendo a educar os pensamentos. Foi a principal lição do meu pai para mim, quando ele me perguntou qual vai ser a sua pior dificuldade. No meu primeiro dia de fé, eu me converti no dia 18 de julho de 73. No dia 19, nós dois, na varanda da nossa casa, ele me perguntou qual vai ser a sua maior dificuldade. É o quê? É cannabis sativa, é ayahuasca, é cogumelo, é metanfetamina. Eu falei, não, pai, isso é bobagem que nunca teve poder sobre mim, por mais que eu tenha usado, e nem terá. Para isso, o senhor nem precisa se preocupar. Meu maior problema tem a ver com aquilo que ocupa a minha mente, emoção, sentimentos, e que faz parte da pior fragilização do meu caráter, que é o desejo lascivo pelas mulheres lindas e maravilhosas que atravessam com grande generosidade de abertura na minha direção. E sobre isso eu não sei o que fazer. E meu pai me disse, eu vou te ensinar. Porque eu já fui assim um dia e deixei de ser. E hoje em dia eu não tenho mais mente para lascívia, não tenho mais mente para as elaborações luxurientas, não tenho mais mente para tudo isso, porque eu fui aprendendo. E eu quero te dizer, meu filho, isso fica sob o estrado dos nossos pés quando a gente aprende. E me ensinou, e eu já falei para você aqui o que ele me ensinou. Se você chegou aqui hoje pela primeira vez de paraquedas, vá lá no YouTube e veja a última mensagem sobre os limpos de coração e aprenda para você. Hoje a gente chegou no verso 9, onde ele diz, espiritualmente felizes, bem-aventurados, macários, os pacificadores. Os pacificadores. E a palavra hebraica, que não é o caso aqui, que define paz, que todo mundo sabe, é a palavra shalom. Ela não fala de uma paz negativa, não é aquele momento de conflitos, não é a paz só da ausência de guerra, não é a paz das tréguas, não é a paz dos acordos contratados, não. É uma paz plena, integral, é uma paz propositiva, é uma paz dialogal, é uma paz relacional, é uma paz que carrega em si todos os gestos da reconciliação. É uma paz sem guarda alta, com a guarda baixa. É uma paz como aquela que Jonatas, filho de Saul, ofereceu a Davi, depois que Davi matou Golias. Quando Jonatas amou tanto a Davi como se fosse a sua própria alma, a ponto de que o termo hebraico para designar a expressão "e a alma de Jonatas se uniu à de Davi", é uma palavra que significa se cicatrizou, se aglutinou a de Davi, e isso gerou alguns gestos. Ele se desarmou por inteiro, ele praticamente ficou nu. Ele tirou couraça, escudo, espada, capacete, todos os seus aparatos de guerra, todas as suas defesas, se colocou despido e disse, olha, tudo que era elemento de defesa e de ataque na minha vida, em relação a ti, eu entrego, e para você eu quero me apresentar nu o resto da minha vida na nossa amizade. É um dos exemplos de amizade pacificada mais bonita da Escritura, é essa da atitude de Jonatas para com Davi e a reciprocidade de Davi para com Jonatas. Bem-aventurados os pacificadores. E aí o termo grego
designa algo muito interessante, porque a palavra grega que aparece aqui para designar pacificador é a palavra que também tem a ver com completude, tem a ver com complementariedade, tem a ver com plenificação, tem a ver com não deixar espaço, vácuo, tem a ver com não deixar brechas se criarem, tem a ver com não permitir que nenhuma falha, nenhum cânion relacional se estabeleça. Isso é tão óbvio pela continuidade, porque depois de dizer bem-aventurados esses que completam os vínculos, os pacificadores, esses que preenchem os vácuos, esses que não deixam os fossos crescerem, é seguido de porque eles serão chamados filhos de Deus, porque eles serão chamados pontífices. Eles são esses seres da ponte, são os que constroem mediações, são os mediadores relacionais. Esses são os prósperos, são os macários. Não são os que cavam abismos, são os que aterram abismos. Não são os que abrem valas, são os que enchem valas. Não são aqueles que arrebentam pontes, antes são aqueles que as fortalecem, as soerguem, as mantêm. Ser um pacificador e viver como um filho de Deus é assumir para si a missão mediadora do Filho de Deus. É assumir para si a missão mediadora de Jesus, que fez mediação o tempo todo. E não fez mediação apenas na cruz, onde ele se tornou o mediador absoluto entre Deus e os homens. Mas em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, em qualquer outra era, mesmo antes que houvesse mundo, o Novo Testamento já diz que ele já era o mediador entre todas as criaturas, entre todas as criações, entre todas as dimensões, porque o Cordeiro, essa simbolização arquetípica, que expressa essa capacidade divina de se entregar, de Deus morrer, de Deus se despojar de Deus em favor da criação que ainda iria ser criada e em favor da criação que já criada se desconstruiu, se perverteu toda. O mesmo espírito do Cordeiro antes da fundação do mundo é o espírito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com a afirmação de João Batista e de acordo com a encarnação do que Cristo Jesus fez na cruz. É esse reconciliador, como Paulo disse a Timóteo, pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu sou um bem-aventurado quando eu chamo para mim esse lugar. Eu me lembro de quando eu era jovenzinho na fé, tinha uma música em inglês que acabou ganhando uma versão para o português, muito bonita, que me toca profundamente até o dia de hoje, e que fala do, como é o nome da música? Do Troubled Waters, das águas turbulentas. E a oração daquela música é a do indivíduo que quer que o corpo dele seja colocado sobre as águas atribuladas, os fossos de angústia, para que ele virasse uma ponte de reconciliação entre os separados. E a oração dele era essa. Eu era recém-convertido, eu já gostava da música em inglês. Quando eu vi a versão dela para o português, conquanto eu nunca tenha gostado de versões de nada do inglês para o português, mas eu achei que aquela ficou tão apropriada, tão bonita. Eu chorei tantas dezenas de vezes, recém-convertido, me oferecendo a Deus, pedindo que ele transformasse de mim um pontífice,
um fazedor de pontes, um construtor de elos, de vínculos, um aproximador dos separados, um indivíduo que vem ao mundo para viver o Filho de Deus. Assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos envio. Portanto, é para vocês me repetirem, Jesus está dizendo. É para aproximarem os inaproximáveis. É para atravessarem os terrenos minados. É para abençoarem samaritanos e não se sentirem ofendidos por fariseus. É para terem a capacidade de, do alto da cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é um pacificador, é um complementador. A palavra grega é tão bonita. Quando ela traz esse significado de inteiramento, de aumentamento, de fazer o que não chega do outro lado atingir a outra margem. E aonde o próprio indivíduo se faz de plataforma de possibilidade de reconciliação, para que as pessoas andem por sobre ele, cheguem na margem do abraço, do reencontro, da reconciliação. Jesus diz que se você quiser ser feliz, você vai ter que aprender isso, então não tem jeito. Não dá para ser feliz alimentando ódio, alimentando ira, nutrindo antipatia. Eu gosto de quase todo mundo, mas tem 2, 3 pessoas que eu detesto. E é um direito meu detestar essas pessoas, não gostar delas, me fechar para elas. E pobre de você, porque você nunca vai encontrar uma felicidade plena do ponto de vista espiritual. Você só vai se dar bem com aquelas pessoas que tratam você bem. Mas você nunca vai amadurecer para ser uma pessoa maior do que o antagonismo, do que o adversário, do que o inimigo, do que o Satanás humano que se contrapõe a mim, do que os diabolos humanos que querem dividir a minha vida, a minha causa, as minhas coisas, que são contra mim. Porque eu nunca, se não aprender a ser um pacificador segundo Cristo, um reconciliador de natureza messianicamente fraterna, conforme Jesus, conforme o Filho de Deus, eu serei amigo apenas dos que me tratam bem, como Jesus disse, até os gentios, até os pagãos. Qualquer idiota consegue isso. Mas eu estou chamando vocês para uma dimensão superior. Eu estou chamando vocês para amarem os inimigos e orarem por aqueles que vos perseguem. Só esses que adquirem essa consciência e a determinação dessa prática e a ambição pela conquista desse tesouro e o desejo tenaz por essa prosperidade espiritual que ninguém rouba de nós, quando ela se transforma numa herança de alegria pacificada no nosso coração, só aí, só então, é que eu me torno um Macários, um filho de Deus. Alguém que no meio das confusões da vida, quando aparece um bocado de gente, diz: graças a Deus ele chegou. Eu tenho tido essa alegria, eu digo isso com temor e tremor, na presença do meu Deus, na presença de principados, potestades, de Satanás, do diabo, dos homens, dos que me odeiam, de quem quer que seja, apareça. Quero dizer e vou repetir com toda a coragem, eu sei que tenho sido um pacificador nesses 50 anos da minha vida, aproximando casais que tinham que ter se separados há décadas atrás, estão juntos até hoje. Filhos que odiavam os pais e os perdoaram.
pais indiferentes para com os filhos que passaram a agasalhá-los, irmãos que não se queriam bem e que aprenderam a se querer, a se tolerar. Não estou nem dizendo que foi a se gostarem muito, mas a se acolherem civilizadamente, fraternalmente, minimamente, como Jesus manda. E isso é tão maravilhoso quando você se torna uma pessoa assim. E quando você se torna uma pessoa assim, você chega nos lugares do conflito, todo mundo diz, graças a Deus, ele chegou. Como eu já ouvi tantas vezes, eu dou glória a Jesus, eu não guardo nada porque eu não tenho nada disso veio de mim. Antes de eu encontrar Jesus, eu era boa, era de briga, era de não levar desaforo para fora, era de pisar em cima e era de não estar nem aí. Foi Jesus que fez tudo isso em mim. Então isso tudo vem dele, do Espírito dele, por isso eu dou toda a glória a ele, não tenho medo de declarar que foi isso que ele fez em mim. Faz parte do fruto da graça dele na minha vida e ele deseja que seja parte do fruto dele na vida de todos nós, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na vida de todos nós. Sermos verdadeiros filhos de Deus. Quando a gente aparece, o cara diz, obrigado, Senhor, ele chegou, aleluia, ela chegou. Quando uma pessoa assim chega, a paz tem uma chance. A reconciliação tem sua oportunidade. E interessante é que a palavra grega usada para pacificador é a palavra que tem a ver com completude, com complementação, com agregamento de planificação necessária, tem a ver, portanto, com conclusão de pontes relacionais, onde a gente não deixa nada em aberto, que não fecha o ciclo do reencontro, até onde a gente possa fazer, até onde a gente consiga ir, até onde a gente possa praticar. É isso que precisa ser praticado, isso é ser um pacificador. Isso não tem a ver apenas com aproximar crentes. Pelo amor de Deus, aproximar crentes dá até vergonha, como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6. Quando ele disse, é uma vergonha para vocês. Vocês briguem tanto dentro da igreja que vocês tenham que chamar um juiz de fora, um juiz secular para reconciliar vocês, como hoje a gente vê. Pastor que entra com processos financeiros de ressarcimento, igrejas que processam pastores, presbíteros, todo mundo processa todo mundo. Não tem mais nada a ver com a justiça do reino de Deus, nada a ver com o evangelho, tudo é na carne, tudo é no olho por olho, no dente por dente, tudo é no escreveu, não leu, o pau comeu. E quem não pratica desse jeito e não é assim é otário, é um filho de Deus bobão, que podia levar vantagem. Eu, no entanto, tomei a decisão de me tornar o homem mais idiota desse mundo. E eu peço a Deus que me deixe morrer idiota, me esforçando como eu puder pela aproximação, pela pacificação. Eu tive paz com todo mundo durante muitos anos, era uma coisa praticamente unânime. Depois de 98, milhares de pessoas passaram a me odiar por duas razões. A primeira, porque eu me divorciei. E a segunda, porque eu me divorciei da igreja institucional. E eles nunca me perdoaram. Perdoado o meu divórcio conjugal, eles perdoariam porque tem gente se divorciando há muito tempo, muito antes do meu divórcio. É verdade que o meu foi um choque por causa de quem eu era na mente quase unânime de todos. Mas o pior de tudo foi dizer eu não quero mais fazer parte da igreja evangélica porque ela é uma igreja de ódio, de raiva, de intolerância,
de inimizade, de mentira, de conflito, aonde a liderança se reúne, mas se odeia no particular, e eu conhecia todos aqueles ódios, eles se processavam uns aos outros. Eu era chamado e fui chamado mais de uma vez para resolver pendengas envolvendo milhões entre colegas de ministério que se separavam e queriam levar as coisas até as últimas consequências. Alguns colocavam até pessoas contratadas para dar surra nos outros. Eu me meti e vi a doença horrorosa de que ficar ali dentro era dar uma validação perversa àquilo que não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus, com a qualidade do Evangelho que designa de fato o termo evangélico, é aquilo que carrega a qualidade do Evangelho. Não tinha nada a ver com Jesus. Ficar ali dentro era fazer validação de conteúdos satânicos e não do Evangelho. E eu disse não. Para ser evangélico, segundo Jesus, eu vou precisar deixar de ser evangélico segundo os evangélicos, que se tornaram seres inominavelmente horrorosos. Agora, eles ficam me acusando de muita coisa, mas eles sabem que eu sou mais crente no meu coração do que a soma de muitos deles, todos juntos. O coração está fiel no Evangelho e vai morrer fiel no Evangelho, e eu vivo para completar. Conclusão: de uns anos para cá, eu fui pegando algumas pessoas que no passado andaram muito próximas de mim, ou que eu confiava e confiava para mandá-las em meu lugar, para me representarem no Brasil e no mundo inteiro. Gente boa de Deus, mas que quando da minha separação tomaram atitudes hostis contra mim. Um pouco antes da pandemia, Deus falou fortemente no meu coração que eu não podia deixar nenhuma dessas pessoas cavarem esses fossos, porque elas cavaram e não eu, mas que era minha responsabilidade construir as pontes. E eu saí refazendo pontes, refiz. Que coisa maravilhosa. Eu vi gente doente ficar curada. Eu vi gente amargurada ficar adocicada. Eu vi gente deprimida se reerguer, se levantar. Eu vi gente que tinha mergulhado em doenças de tristeza, terem os olhos alegrados pela manifestação benfazeja da pacificação que lhes foi oferecida com toda sinceridade. E eu continuo fazendo isso. Quero dizer o seguinte a você: 90% das pessoas que eu procuro, para quem eu nunca fiz nada, eram elas que deveriam, pela lógica humana, me procurar, mas eu também não estou nem aí para a lógica humana, eu sigo a lógica do reino de Deus. E no reino de Deus são os pais que entesouram para os filhos. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem pode mais socorre quem pode menos. Quem tem mais doa para quem tem menos. E se eu tenho mais, eu é que tenho que fazer a minha parte. Se eles são meninos, é problema deles, eu já não sou. Então a responsabilidade é minha, porque são os pais que entesouram para os filhos. De todos, só uns 10% sorriram, agradeceram, mas não vieram. Os outros todos vieram, e que comunhão infinitamente melhor. Tudo que de bom a gente tinha tido no passado ficou muitas vezes melhor depois disso. Agora tem aqueles que não fedem e não cheiram. Você faz todo o esforço de aproximação, de chegada, eles são simpáticos, eles são gentis, eles são isso tudo, mas o coração deles é empedrado. Eles nunca se abrem, eles nunca dão intimidade, eles nunca deixam você entrar no santo dos santos da alma deles, mas não tem problema. Eu fico em pé no átrio, fazendo a minha parte. O resto é problema deles. De mim não faltará a proposta da completude.
Eles só não a têm porque não quiseram até hoje. Mas da minha parte, está tudo construído, não só o projeto material, está todo pronto. É só deitar a ponte que ela está feita, porque Jesus já a construiu na cruz. E ela é instantânea. E é o apóstolo Paulo que usa uma figura de linguagem maravilhosa em Efésios, no capítulo 3, quando nos diz que Jesus nos ensinou a vivermos neste mundo para derrubarmos as muralhas de separação. Derrubarmos as muralhas de separação. Constrói pontes, derruba muralhas. Derruba muralhas de inimizades. Hoje em dia é um negócio sério, porque tem gente que nem te conhece. Eu, às vezes, vejo pessoas jovens, de 30 e poucos, 40 anos, que eu nunca tive a chance de sentir o cheiro, nem de ver, que não eram nem nascidas quando eu comecei a pregar, mas são pessoas que chegam já com um espírito tão agressivo. Parece que a sua mera existência já ameaça. A egolatria delas é um culto ao narcisismo, ao ego pessoal, gente querendo aparecer de qualquer jeito, atropelar de qualquer maneira. Eu olho para Jesus e digo: Senhor, me ajuda a ficar aqui do meu cantinho, pregando a Tua palavra com graça, sabedoria e unção, me oferecendo para toda pontificação, para toda reconciliação, para ser pontífice espontâneo de todos os vínculos. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou deixar a atitude de nenhuma dessas crianças, desses escoteiros da religião, com suas agressividades e com as suas idiosincrasias e das suas doenças de egolatria, quererem me machucar ou me ofender o coração. Não permitirei. Eu estou aqui para derrubar as muralhas e para erguer as pontes. Quem quiser, terá. Quem não quiser, terá a minha intenção de que assim seja no dia que queiram. Eu estarei lá para completar, para realizar, para não deixar faltar aquilo que promove o encontro e a reconciliação. Esses são os chamados filhos de Deus. Esses são aqueles que, quando aparecem, a gente diz: meu Deus, esse filho de Deus estava faltando. São filhos de Deus. Agora, preste atenção. Se você for abrir, provavelmente, um comentário bíblico sobre o Sermão do Monte, eu já não abro há muitos anos. Eu li os principais comentários bíblicos de tudo. E eu leio, me manda, eu ganho muita coisa das editoras e vou checando aqui e ali. Mas, como eles não estudam a Bíblia, o Novo Testamento, tendo Jesus como chave hermenêutica, eu vou discordando de uma quantidade enorme de conclusões. Mas entendo a limitação das pessoas. E o que acontece? Se você pegar um comentário desse, uma das primeiras coisas que eles vão dizer, sabe o que é? Eles vão citar Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, a primeira coisa que eles vão dizer é que você só vai ser um pacificador se antes você se converter e receber a atribuição lúcida e consciente, doutrinariamente explicitada, da justificação de Cristo na cruz, atribuída a todo ser humano pela fé. Eles já começam por aí. Quando, na realidade, Jesus não estava falando de Paulo, nem de Romanos 5, nem da justificação pela fé. Tudo isso é fato, verdade absoluta. Eu sou justificado pela fé. Isso faz o inferno tremer. Isso me dá autoridade para entrar no Tártaros, no Hades, sem medo.
Isso me dá autoridade para não ter medo de nada, de principado, de potestade nenhuma, de demônio nenhum, de legião nenhuma, de WAP nenhum, de OVNI nenhum, de criatura nenhuma, de ser nenhum, nem de anjo nenhum. Porque eu sou habitado pelo mais valente e não estou sob a ameaça. Quem nos separará? Paulo diz, anjos não separam, arcanjos não separam, poderes não separam, dimensões não separam, nem qualquer criatura ou criação ou dimensão, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então as minhas seguranças são absolutas. Eu sou esse filho de Deus que anda sem esse medo. E também sem medo de ser rejeitado por aqueles que, não acolhendo o amor reconciliador, me venham a tratar mal. Esse é um problema deles, não tem nada a ver comigo. Comigo tem o fato de que eu sou um filho de Deus, um filho da reconciliação, um construtor de ponte. E isso não é porque eu crio no que Paulo disse em Romanos 5. Quando Jesus falou isso aqui, presta atenção. Ele falou isso aos discípulos dele. Nenhum discípulo de Jesus, àquela altura do campeonato, lá na Galileia, sabia nada ainda sobre justificação pela fé. Sobre o Salmo 32, que fala disso, que é citado por Paulo em Romanos 10, que é afirmado por Paulo, mesmo contexto teológico, em Romanos 5, justificados por mediante a fé temos paz com Deus. Isso é outro departamento. Aqui ele está falando para o Pedro da Galileia, que não tinha elaboração teológica nenhuma, para os apóstolos, para o coletor de impostos Mateus, Levi, gente que não sabia nada de quase coisa nenhuma, que estava só olhando perplexa para Jesus. E para as outras multidões que sabiam menos ainda. Então não leve isso para Paulo nem para Romanos 5, porque isso começa no lugar mais básico da existência. Isso aqui, se for praticado por um hindu, vai dar bem-aventurança a ele. Ele será um filho de Deus. Se ele for um budista cheio de reconciliação, ele será chamado um filho de Deus. Se ele for um maoísta, cheio desse espírito de reconciliação, ele será chamado um filho de Deus. Se ele for um agnóstico, que se esforça por ver as pessoas em paz, se perdoando e se reconciliando, sem que ele próprio tenha uma explicação para isso, ele será considerado e chamado um filho de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com ter aprendido a doutrina da justificação pela fé, segundo Paulo ou Pedro ou qualquer apóstolo. Isso tem a ver com a atitude humana mais básica, mais visceral, mais universal e que está presente e espalhada na terra inteira. E o mundo só não entrou numa situação absolutamente catastrófica, porque apesar do cristianismo e apesar dos cristãos, está cheio de filhos da reconciliação, filhos construtores de ponte, filhos sumo pontífices fraternos, relacionais, mediadores de natureza política, ideológica, social, econômica, gente agnóstica, gente ateia, gente religiosa, gente que nem pensa no assunto, mas gente que não sabe viver sem paz e sem pacificação. Esses, você querendo, você não querendo, você gostando, você não gostando, você me chamando de herege ou não, Jesus estava falando dessa gente. E não apenas dos que vieram depois de Romanos 5, ou de uma elaboração teológica que é verdadeira, da justificação pela fé, mas que é algo que precisa chegar como doutrinação a alguém. Jesus está falando aqui de algo que podia estar presente no coração de alguém que não soubesse nada, mas tivesse essa determinação de dizer:
no meu mundo, no ambiente do meu casamento, da minha casa, dos meus filhos, da minha parentela, na minha aldeia, na minha vila, nos meus relacionamentos, na congregação das minhas amizades, ou até entre aqueles que me são inimigos, eu farei o possível para que entre mim e eles não sejam escavados poços, nem sejam erguidos muros de separação, de nenhuma natureza. E esses, seja dentro do cristianismo, fora do cristianismo, seja em qualquer lugar do mundo, sejam em ilhas nunca visitadas, sejam em tribos indígenas jamais alcançadas, aqueles que isso praticam e que assim são, e que carregam essa alegria de ambição espiritual, e não se equivoque, tem gente que nunca ouviu falar no nome Jesus, mas que carrega isso no coração muito melhor do que você, que ficou aí enrolado nos novelos das doutrinações e perdeu a paz e o amor, a alegria e o espírito de graça e reconciliação. Tem muitos que nunca souberam de nada, mas que praticam isso com uma graça que os anjos aplaudem, que os principados e potestades dizem, como Jesus disse do centurião romano, em verdade eu vos digo que em todo Israel, ou em toda a igreja, ou no meio de todos os que se dizem cristãos ou qualquer coisa, eu nunca achei uma fé como essa. Ou são esses que, não tendo doutrinação nenhuma, como a mulher Ciro-Fenícia, lá de Marcos 8, para quem Jesus, no fim de tudo, diz, ó mulher, ela era lá, ela veio da região Ciro-Fenícia, era uma pagã, sabia coisa nenhuma. Só sabia que tinha uma filha possessa, endemoninhada e que estava sofrendo muito. E creu que Jesus podia ser a solução. E implorou. E de tal modo foi a convicção de fé dela, que deixou Deus em Cristo em estado boquiaberto e perplexo, a ponto de Jesus dizer, ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Então não fique aí se jaquitando de que você é isso ou aquilo. A única coisa que importa é se você constrói pontes, ou se você cava fossos, se a sua chegada reconcilia ou separa, se quando você se aproxima, os homens e mulheres de boa vontade, que infelizmente não são muitos, mas existem, ao verem a sua aproximação, ao lerem a frequência do seu espírito, a vibração da sua natureza espiritual e o brilho da luz dos teus olhos, dizem, graças a Deus, esse Filho de Deus está chegando. E isso é reconhecido, como eu tenho testemunho para dar, no mundo árabe, de pessoas que nem sabem que eu sou cristão, nos países mais diferentes da Terra, onde ninguém sabe quem eu sou. Mas você troca 5 minutos de uma palavra com alguém, uma conversa amena, logo a pessoa está virando para você e diz, tem uma coisa diferente em você que eu sinto em mim, que emana de você para mim, e emana mesmo, vibra mesmo. E se do outro lado tem um filho da paz, como Jesus diz em Lucas 10, a nossa paz vai sobre ele e ele a percebe. Ele lê a vibração do teu coração, ele se identifica com você como irmão, mesmo que não tenha nenhum ponto de contato doutrinário ou informativo entre vocês. É espiritual esse vínculo, está para além das lógicas verbais ou das construções de qualquer natureza de comunicação que a gente possa chamar de ensinável ou codificável.
tem a ver muito mais com aquilo que espíritos leem sobre outros espíritos. Tem muito mais a ver com discernimento do ser do outro do que com qualquer outra coisa. E você? Me diga de você, já são 4h10 aqui, eu já falei 10 minutos a mais. Você acha que você é um filho de Deus porque você foi batizado na igreja? Porque você dá o dízimo? Porque você frequenta uma congregação, um clube denominacional, uma torcida organizada doutrinária, uma espécie de organização maçônico-evangélica, no sentido de que aquele é um grupo fechado, e salvos são apenas os que aprenderam os segredos doutrinários daquela sociedade muito fechada. Você pensa que isso faz de você um filho de Deus? Infelizmente, minha filha, meu filho, isso faz de você só um sectário. Faz de você só um intolerante, ou um arrogante, ou um nojento, ou um altivo, ou um soberbo, ou um ser feio, horroroso mesmo, mas filho de Deus não. O mundo está cheio de filhos de Deus que nunca entraram numa igreja, nem entrarão, que não conhecem nenhuma doutrina do cristianismo, mas praticam o evangelho como humildade, são ensináveis, são solidários, são desejosos de que a vida de todo mundo melhore tanto quanto a minha, ou seja, tem fome e sede de justiça, tem coração condoído pela fraqueza do próximo, buscam ter uma mente que não é uma pocilga de sujeiras e de maldades. São, portanto, seres da paz e promotores dela. Onde quer que cheguem, não conseguem conceber, alimentar vínculos de raiva, de ira, nem de ódio, nem tampouco se contentam apenas com tréguas, com, como se diz em inglês, com truce. Não. Eles querem ver reconciliação, eles querem ver as guardas baixas, eles querem ver as metralhadores receberem flores nos seus canos. Eles querem ver o cumprimento da profecia de Isaías. Querem ver os instrumentos de guerra sendo transformados em arados para se plantar os melhores frutos da vida para todo mundo se alimentar como irmãos. Esses são os filhos de Deus. E que nem sempre estão nas igrejas. Nem sempre. Na igreja, com certeza, você tem a presunção da filiação a Deus. Agora, a prática da filiação, a identificação do DNA de Jesus, do DNA de Cristo, do DNA do nosso Pai que está nos céus, a gente não acha com essa regularidade toda, e muito menos entre pastores. A gente acha DNA mafioso, DNA de bilionários, DNA de gente que dá lugar à fama, ao poder, à importância, à aparência acima de tudo e de qualquer coisa, que querem ser filhos da prosperidade visibilizada como riqueza, como demonstração, mas não são filhos de Deus. Não são os macários de Cristo. São apenas os seres que vão enganando e sendo enganados. E distraindo a alma humana numa direção totalmente distante do significado do Evangelho de Jesus e de Jesus. Infelizmente, até mesmo aqui me ouvindo, tem uma quantidade enorme de pessoas que está nessa situação. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que essa palavra tenha atingido alguém, alguns ou a muitos.
e que venha alcançar muito, e que passe por cima das muralhas altas, erguidas por gente que faz tudo e em vida todos os esforços para que ninguém me ouça, ninguém me veja, ninguém me escute, para que eles não se convertam ao Evangelho e sejam por ti acolhidos como filhos lindos e embelezados pela graça de Deus e pelo brilho do Espírito Santo. Por favor, vence os obstáculos, que o Espírito penetre mesmo nos corações mais hermeticamente fechados e que o poder do dunamis do Espírito, a explosão da dinamite celestial, imploda as muralhas de dentro para fora e a graça invada os corações. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E quero pedir a você que esteja comigo aqui amanhã, nós estaremos juntos. Espero todo mundo aqui, que no Instagram já passou 1 hora, já acabou. E quem estava no Instagram, vá para o YouTube, onde tudo vai até o fim. E amanhã eu estarei aqui com você. E amanhã é o dia da gente ver bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a bem-aventurança preferida dos crentes, não é? Bem-aventurados os perseguidos, o crente diz cruz, credo, sai, está amarrado em nome de Jesus, isso e aquilo. E prova absoluta de que de Jesus você ainda não aprendeu nada e do Evangelho não ficou ainda coisa alguma em você. Agora preste atenção numa última coisa. Aí, você viu passando aqui o GC com o Pix da VMVTV, do meu ministério, de como a gente sustenta. Eu estou aqui sentado, tem gente lá dentro trabalhando. Não tem o som tocando aí um fundo musical, é gente que solta. Não é automático. Você não corta dessa câmera. Cortou para essa câmera, é dedo de gente, é trabalho, gente que come, que bebe. Você vai abrir daqui a pouco, tem um monte de recortes. No Instagram, no YouTube, no TikTok, nas outras plataformas. É gente, não uma pessoa só, várias, recortando, botando. Todo esse pessoal não vive de ar. Não são como crocodilos de boca aberta para o sol. Não comem luz solar. Tem que ser alimentados. E a responsabilidade é minha. E eu divido o privilégio com você. Nunca foi tão fácil. O Pix está aí, não me diga que você não sabe como fazer, porque você sabe, até morto você sabe. Para ajudar meu ministério. Aí tem um segundo Pix, que passa aí também. O Tiago deve ter colocado para você, ó, contribua para a manutenção da VMVTV, está aqui. Agora tem um Pix que diz contribua para o sustento, para a manutenção do Caio. Esse é o meu Pix, que está não só aí, mas está na descrição do vídeo. Inclusive no YouTube, está lá. Como está também nos links importantes do caiofabio.net. Como está no meu Instagram, você chega lá, está designado, está até colado, fixado na primeira página, o Pix, como ajudar o Caio e a Adriana, pessoalmente, que também comem e bebem. Está tudo aí. Se você quiser ajudar, se for espontâneo, eu não tenho nenhuma barganha a fazer, não tenho nada a te oferecer, a não ser o privilégio de fazer parte do meu ministério e do anúncio dele, não só em língua portuguesa, mas daqui a um mês nós vamos começar em inglês, em espanhol e em italiano. E daqui a mais alguns meses isso também vai estar em japonês, em chinês, em hebraico, em grego.
numa quantidade enorme de línguas e eu vou precisar de ajuda, porque sem dinheiro a gente não consegue viabilizar isso. E o meu negócio, já chegando aos 70 anos de idade, a minha única e principal prioridade, que tomou conta de mim quando eu tinha 18 anos de idade, é continuar evangelizando com todos os meios e modos possíveis e em todas as línguas, o mundo inteiro, se Deus me der essa chance. Eu já preguei em dezenas de países para milhões de pessoas, mas agora eu posso fazer isso sem sair de casa. E eu conto com a possibilidade de que você se torne meu parceiro, meu sócio no alcance dessas pessoas, aos milhares que precisam ouvir o Evangelho. Combinado? Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Que o Senhor nos guarde. Fique com Jesus, que o poder do Espírito Santo seja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.